Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou a missionária Margarete Patrocínio e também empreendedora. E hoje eu vim aqui bater um papo com você para falar das minhas pizza cone. Então, este ano de 2021, ou seja, o ano passado, eu me formei em enfermeira. Eu estou com 53 anos e devido aí aos desemprego, eu estou desempregada. Nós tínhamos aberto uma lanchonete chamada Boxburg. Ficamos por 2 anos em funcionamento e chegamos a falir. Então tivemos que fechar. E aí passou algum tempo e a lanchonete ficou fechada e eu fiquei pensando o que fazer para reabrir, com preço mais acessível, com um alimento que pudesse alcançar as pessoas, uma coisa assim que eles pudessem pagar e caber no seu bolso. E no dia a dia, muitas vezes nos dá vontade assim de comer um salgado, muitas vezes você não tem dinheiro para comprar. Então, eu tenho um amigo e esse amigo me incentivou. Ele faz salgados para vender, está ganhando, a vida vendendo salgadinhos e me incentivou a fazer também. E pensando na lanchonete que estava fechada, então eu sem condição nenhuma de abrir essa lanchonete. Não sei te explicar agora como que esse dinheiro surgiu também, mas eu fui investindo aos poucos nos materiais, ainda não estou assim 100%, mas a cada dia a gente vai aprendendo, preparando massas, experimentando receitas, e eu tenho me surpreendido. Estou aprendendo muito, fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então, neste momento, além dos salgados, coxinha, enroladinho de salsicha, quibe, pastéisinhos, eu também agora estou fabricando pizza cone. Eu nunca comi uma pizza cone, nem sabia que existia pizza cone. Mas aí fazendo pesquisas, sempre pensando assim, renovar cada final de semana, fazer uma coisa diferente, porque também tem a igreja, tem os irmãos que a gente pode estar aí contando com a ajuda mútua de cada um deles. E eu estou sempre assim, revendo receitas para estar trazendo essas qualidade de produto com preço barato, mas não perdendo as suas essências, lógico, e que satisfaça o cliente. Então eu tenho aprendido muito, eu tenho aprendido a fazer os molhos de tomate, tenho aprendido a fazer o molho verde, que dá um toque especial na pizza, tenho aprendido a fazer os cone, porque não é barato para quem está iniciando. Então eu estou aprendendo a fazer com folha de papel. Você faz o cone e reveste com papel alumínio, que não deixa a massa grudar. E agora, além do papel, também me veio a ideia de fazer com caixas de leite. Olha, esse aqui é um cone feito com caixas de leite. Então aqui, essa parte da caixa de leite é como se ela já fosse amanteigada. Então a massa ela também não gruda, solta com muita facilidade. Então eu também, olha como já evoluiu, de um papel para um material mais resistente. Olha, e aqui você não vai gastar muito. De papel, você vai gastar com papel laminado, que você tem que revestir. E com a caixa de leite, você não precisa. A única coisa que poderá acontecer é você passar um óleo ou uma manteiga, mas não precisou. Já fiz o teste, já testei. O papel, como ele é mole, na hora de botar a massa pesa.
Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse rolinho aqui, ó, que foi daqueles rolo de sacola, né, que acabou. Então, eu peguei, cortei ele e colocava aqui só para endurecer as pontas, né, e a massa ela não descia. Então, fica redondinho, direitinho, né, e cada dia a gente vai aprendendo estratégia, vai aprendendo coisas que você fica... Aí eu estava pensando, né, bom, já aprendi a fazer o cone para assar as pizzas, e agora onde eu vou colocar as pizzas? Se alguém vier comprar, eu vou enrolar no papel toalha, né? O que que eu vou fazer? Então, da nossa lanchonete, sobrou, né, os papéis manteiga que enrolava os hambúrgueres. E aí eu comecei a fazer os cones também, né, com o papel que é para embalagem. Então aqui eu coloco a minha pizza cone e a pessoa sai comendo, né, tranquilamente. E não parando aí, eu pensei, e se for para longe, se for mexer com iFood, como que eu vou fazer? Né? Não vai sair assim aberta, né, dentro da bag ou alguém levando, porque vai pegar poeira. Então eu comecei também a desenhar, analisar, pesquisar e também fiz o cone para entrega, né? Também ó, os papéis da Boxburg que sobraram, as sacolinhas, né? Tudo se aproveita, nada a gente joga fora. Quando você joga uma coisa fora e depois você precisa, você acaba se arrependendo. Então tudo se aproveita, tudo é aproveitado. Olha, nada fica encalhado. Então aqui eu coloco a minha pizza, né? Esse aqui tá um pouquinho grande, né? Eu coloco a minha pizza aqui, olha, tá vendo? Eu tive que fazer maior porque o tamanho que eu estava achando de um tamanho normal, 18 centímetros. Mas parece que os meus cones estão ficando maiores e mais robustos, então eu tive que aumentar. Mas olha que gracinha, você coloca aqui a pizza aqui dentro, você vai fechar, né? Você pode grampear também, se você quiser, eu boto um durexzinho, porque esse papel é mole. Se fosse um papel, né, papel cartão ou outro cartolina, um material mais resistente, você não precisa, porque ele vai dobrar e vai ficar. Mas como a folha é molinha, então você tem que fazer alguma coisa, né? Aqui você pode fazer uma etiquetinha com o teu nome, com o nome da tua empresa, e colocar aqui e pronto, já está pronto a embalagem para a entrega. Não ficou legal, né? Cada dia a gente vai aprendendo. Daqui, lógico, que mais tarde ele vai ser aperfeiçoado, né, com outro tipo de material, mas para quem está começando, o que você tem na mão, né? Foi o Senhor que perguntou a Moisés, Moisés, o que que você tem na mão? Então, usa o que você tem, né? Para que você não venha gastar muito dinheiro com outros materiais. Olha que legal, ó, ficou direitinho, ó. Então fica uma coisa mais higiênica, mais segura, a pizza não vai cair, não vai pegar poeira, né? Olha só, aqui eu escrevo aqui o sabor da pizza que está sendo carregado, porque depois você não vai saber, né? Então você escreve aqui, ou depois você pode personalizar esse papel, não é mesmo? Então ficou legal, né? E depois, aí já tem uma massa ali, que eu já estou preparando, né? Já coloquei ali no descanso a água, que essa massa ela leva 1,5 copo de água morna. Já coloquei ali o pacotinho de fermento biológico e o sal, meia colher de sal com 2 colheres de açúcar. Então já está ali no descanso e daqui a pouco nós vamos fazer a massa e eu quero que você me acompanhe aí como que essa massa é feita, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, eu já pesei aqui, nós vamos usar somente 500 gramas de trigo. Então, já pesei aqui na minha balancinha, 500 gramas de trigo, já está aqui separado. Aqui já está
o fermento, o açúcar, o sal, né? Nós colocamos aqui, ó, já cresceu um pouco, né? Já fermentou. E nós vamos agora acrescentar o trigo. Então vamos acrescentar o trigo aqui. No início você pode ir mexendo com uma colher. O segredo da massa de pizza, de pão, é sovar bastante. Sovar e deixar em descanso. Então aqui você pode mexer com uma colher por enquanto, né? Tá mole. Essa massa fica uma delícia, gente. Fica muito... Ai, esqueci aqui de um detalhe. Aqui leva uma colher de manteiga. Já ia esquecendo. Uma colher de manteiga. É a manteiga que vai deixar essa massa macia. Pronto. Uma colher. Acho que eu botei até muito. Não pode ser muito cheia. Ela fica muito macia. Então está aqui uma colher de manteiga. Não pode esquecer. Então, o que que leva essa massa? Trigo, 500 gramas de trigo, uma colher de manteiga, 1,5 copo de água morna, um pacotinho de fermento biológico, 2 colheres de açúcar e meia de sal. E aqui agora é só mexer. Vou botar o restante aqui. Pronto. Gente, não sei se esse vídeo vai ficar muito bom por causa da claridade. Tá muita claridade aqui, então tá difícil ter um bom foco. Mas eu espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Gente, essa massa tá muito gostosa, cheirosa. Fica macia depois de assado. Aí o segredo agora é sovar essa massa e deixar descansar por 1 hora. Eu vou aqui terminar esse processo e daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que ficou essa massa. Ela já tá soltando aqui, ó. Tá vendo? Já tá no ponto de sovar ela. Já tá soltando. Se você for acrescentar trigo, vai ser pouca coisa, mas a quantidade é 500 gramas, tá? Eu, às vezes, só bato aqui dentro mesmo, nem coloco na bancada não, né? Lembrando que você tem que ter uma bancada limpinha, né? Próprio para você sovar o seu pão, a sua massa aí de pizza. Então, às vezes eu nem coloco na bancada não. Aqui mesmo eu vou batendo ela com a colher, porque é pouca massa, né? Quando é muito... Porque o segredo é você mexer e deixar ela descansar também. Se você for colocando muito trigo, a massa ela deixa de ser macia, ela fica aquela massa dura. Então o certo é você botar a quantidade certa, sovar ela e deixar ela descansar. Ela vai crescer do mesmo jeito. Lembrando que não é um bolo, né? É uma pizza. O bolo a gente bate bem, né? Ó, com a colher mesmo, eu vou fazendo esse processo aqui. Então eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá bom?
Até lá! Olá, pessoal! Olha, eu decidi bater ela aqui na bancada porque eu acho que eu passei um pouquinho da quantidade de manteiga. Então, como fica muito pegajosa, aí você tem que, né, colocar na bancada e bater essa massa. Ela fica super macia. Aí você vai vendo, né, se está precisando colocar mais um pouquinho de trigo para você bater ela. Mas ela já está aqui ótima. Fica muito cheirosa, um aspecto bonito, uma cor. Eu amo fazer isso, não sabia. Você vê que o que você está fazendo está dando certo, isso é gratificante, isso deixa a gente muito feliz. Não vou dizer para você que no início eu tive desperdício, né, muito desperdício, até aprender, porque quando você já tem, né, uma habilidade na cozinha para fazer, olha, então você já sabe, né, os processos. Agora, quando você não tem, você no início vai desperdiçando material, né? Até você aprender a congelar, descongelar, a guardar a quantidade certa, né? Tá quase na hora de botar ela para descansar. Eu não vou ficar botando muito trigo, não. Eu quero ela macia, não quero ela dura. Porque quanto mais trigo coloca, mais ela fica dura. Ai, que delícia. Mas ainda tá pegando ainda. Muito. Ela tem que soltar um pouco. Assim, ó. Esse ponto já tá bom de botar ela para descansar, ó. Porque se você ficar mexendo muito agora, ela vai ficar pegando. O segredo é deixar ela descansar. Ó. Ó. Tá vendo? Olha que delícia. Então aqui já chegou o ponto de deixar ela descansar, ó. Então ela vai ficar descansando aqui por mais ou menos 1 hora. E daqui a pouco nós voltaremos. Olha só como que ela tá gostosa. Ó. Tá bom? Então até mais. Então, pessoal, nós voltamos aqui com a nossa massa de pizza cone. E olha só como ela cresceu. Olha o tamanho dessa vasilha. Olha como ela cresceu. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o ar. Ó, já tá até descendo, ó, sozinho. Ó. Nós vamos tirar o ar, porque isso aqui é ar. Nós vamos tirar o ar dela e deixar descansar mais uma meia horinha. Isso aqui eu deixei passar até do ponto que eu tive que sair e passou do ponto, deu... É bom, né? Quanto mais tempo a massa descansar, melhor. Então, nós vamos aqui tirar só o ar e vamos deixar ele descansar mais um pouco. Pronto, tirei o ar, né? Como ela ainda tá grande, mas eu vou deixar ela aqui mais meia horinha e já volto, viu? Um plásticozinho aqui para... Prontinho, mais meia hora e nós voltamos.
Então, pessoal, voltamos aqui, já coloquei minha massa aqui na farinha e nós agora vamos abrir ela para poder estar colocando nos cones, né? Se você vê que ela está precisando mais um pouquinho de trigo, aí você coloca até ela ficar no ponto de abrir. Porque nós vamos abrir e fazer as tirinhas, entendeu? Olha, ela tá boa para manusear. Sempre lembrando de botar um pouquinho de farinha na base, né? Aqui nós vamos cortar as tirinhas para preencher os cones que já estão ali preparadinhos. A massa, quanto mais fininha, melhor, porque ela ainda vai crescer mais um pouco, né? Vai ficar uma massa muito grossa, um cone muito grosso. Então nós vamos afinar, porque nós vamos fazer sentido caracol no cone, viu? Então eu gosto de botar fininha, eu sei que ela vai crescer. Mas cuidado também para não quebrar, né? Na hora de colocar. E com a faca mesmo eu corto as tirinhas. Ó. Não precisa ser muito larga para você poder trabalhar direitinho com ela. Pronto. Você vê que ela está muito grossa ainda, só você dá mais uma esticada. Eu não quero ela muito grossa. Entendeu? Essa tirinha nós vamos envolver o cone. Como? Vai pegar o cone, vai pegar a massinha aqui, ó, e vai envolver. Envolveu, aí você vem acertando, ó. Passando aqui, ó. Vendo? Ela tem que ficar um pouquinho em cima da outra massa para poder não ficar buraco, entendeu? Então ela tem que ficar um pouquinho em cima da outra massa para justamente não dar buraco. Ó. Aí você aqui aperta e vamos colocar o outro pedaço. Depois aqui nós vamos acertar tudo direitinho. Vamos pegar mais um pedacinho. Vamos começar aqui, da onde nós paramos. Aperta para poder fazer a liga, nós vamos nós. Ela vai esticando na sua mão mesmo. Ela vai esticando. Muito fácil, gente. Muito prático. Eu gostei mais deste modelo aqui de cone. Fica bonito. Ó, olha como a massa está macia. Olha como é que já está o formato, ó. Tá vendo? Olha, fica em cascata, né? Ó. Aí você vai ver o tamanho que você vai fazer o seu cone. Se você quer grande, se quer pequeno, se você vai pegar o cone todo. Eu já cortei tudo no mesmo tamanho. Então nós vamos botar mais um pedacinho aqui. Eu já cortei tudo no mesmo tamanho.
Então, vou emendar aqui e vou continuar. Se você vê que ficou alguma brechinha, algum buraco, aí você vai tapando. Não pode ficar buraco, que na hora que botar o recheio vai vazar. Ó, tá vendo? Preencheu todo o cone, ó. Então você já corta ele no tamanho que você quer. Se você quer 12 centímetros, 18 centímetros, você tem que ver o tamanho que você vai querer aí fazer os seus cones. Aqui eu dou uma apertadinha agora aqui, ó, em cada beiradinha. Vou girando aqui e vou apertando, para não criar buraco, né? Não vazar depois o recheio, porque a massa fica tão macia que pode dar buraco. Então eu vou dando uma amassadinha aqui para poder colar uma massa na outra. Ai, gente, isso aqui é uma terapia. É uma terapia em saber que você aprendeu, então. É bom você trabalhar no acabamento para ele ficar todo a bordinha iguais, né? As bordinhas todas iguais. Tá vendo? Olha, tá todo preenchido e ele vai ficar em pé para assar na forma, tá, gente? Você tem que ver a altura que está o seu fogão. Aliás, já era para mim ter acendido o fogão e eu esqueci. Só um minutinho que eu vou acender o meu forno e já volto. Então, pessoal, eu tinha esquecido de ligar o forno. Vamos pro próximo, já tá ligadinho ali. Vamos começando sempre pela beiradinha mais larga, porque tem que fazer o biquinho aqui embaixo, né? Então a gente começa pela mais larguinha. E depois a gente vai afinando. Esse cone, ele é tão manteigado, oleoso, que escorrega. Ó, se você vê que a massa ficou grossa, você vai fazendo ela esticar. Ela afinar mais um pouquinho. Senão fica um cone muito grosso, muita massa, aí fica aquele negócio, né? É bom ela estar bem fininha, que fica mais gostosa. Não fica enjoativa, né? Se encher a barriga de massa. Que vai vir o recheio, né? A gente quer sentir mais o sabor do recheio, né? E a massa. Você enche a barriga de massa. Ó. Quando ela vai esticando, tá muito macia a massa. Olha, aí você acerta aqui, fecha, né? Porque isso aqui depois a massa vai soltar aqui. Eu cortei esse bico aqui um pouco mais largo, ó, para poder o recheio ir até o final. Eu estava fazendo muito fino, o recheio não estava indo no final, aí fica aquele monte de massa. Então eu cortei o cone de modo que a borda embaixo, né, fique mais redondinho para caber o recheio aqui dentro também, o recheio de, né, do início ao fim. Vou dar mais um pedacinho aqui para finalizar. Ela mesmo vai esticando, ó. Você vai pondo os buraquinhos, né, para não ficar buraco.
até o final, porque eu já cortei os cones no tamanho que eu queria. Então eu vou até o final. Trabalho aqui, ó. Trabalho aqui também. Depois soltar com facilidade também, né? Não ficar grudado a massa aqui. Por isso que aqui não pode ser muito fino, porque aqui vai ficar agarrado, né? Aí acaba fazendo um buraco. Mas aí você vai ajeitando de modo que depois ela solte com facilidade. Aperta as beiradinhas para não abrir. A proporção que você vai apertando, ela vai esticando também, né? Olha que lindo que fica, ó. Você vai assar ela em pé, vai acertar o seu forno direitinho. Você tem que ver a altura do seu forno, por isso que tem uns que assam ela deitada, mas essa aqui eu vou assar em pé. Viu como tá ficando bonito? A segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor. Onde eu sou. Isso aqui eu vou juntar, vou fazer ela um pouquinho mais larguinha. Nossa, aí é melhor abrir outra massa. Gente, eu tive que sair, deixei essa massa descansando por mais tempo. Então, pessoal, é isso. Eu vou terminar de fazer aqueles ali, né? E daqui a pouco eu volto, senão vai o vídeo ficar muito longo, né? Então, daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como é que ficou ali, como é que eu vou colocar no forno, tá bom? Então, pessoal, voltei aqui com as pizzas já com os cones pronto. Como eu não fiz muita forminha de caixa de leite, então eu vou ter que assar aos poucos. Então, antes de assar, nós temos que pincelar agora com gema de ovo, lógico, para dar aquela corzinha bonita, né? Amarelinha, não ficar esse negócio branco. Então, nós vamos pincelar aqui ela toda com a gema para poder ficar uma cor bonita. Na hora que assar, vocês vão ver que cor linda que vai ficar essa pizza. Bem, pessoal, já tirei aqui do forno. Olha, eu não deixei corar muito, assar muito, porque ele tem que ser pré-assado, né? Porque ele vai ser congelado e depois você vai ter que botar com recheio novamente no forno para dar uma aquecida. Então, nessa aquecida ele termina de corar, mas olha, já tá, né, aqui pronto. Para desenformar, você tem que tirar ele um pouquinho quente ainda, não muito, deixa esfriar um pouco e vai puxando aos poucos, fazendo movimentos circulares, né? Você puxa, esse aqui eu já tinha tirado, olha, não tem problema ficar assim por dentro, olha, esse aqui ficou melhor, o recheio vai até lá embaixo, ficou um pouquinho grande. Tem uns que estão tão fofinhos, se você não tiver cuidado, ele quebra, ó, quebra. Mas não se preocupa, pode deixar assim que ele vai congelar, né? E na hora de colocar o recheio, não vai ter problema. Dá pra aproveitar, mas tem que ter muito cuidado, porque a massa é muito macia, então ele quebra com facilidade. Então, por isso que na hora de tirar o cone, tem que tirar com cuidado. Então, eu vou tirar de todos eles aqui. Olha que lindo. Ficou grande esse, ó, com a borda bem larguinha, tá vendo? Ó. Aí eu vou puxando aqui. Não pode deixar também
esfriar muito, senão gruda na casquinha. Então eu vou soltando as bordas primeiro e vou tentar girar ele para poder soltar. Você soltando as bordas embaixo já vai, mas a massa tá quente e tá muito fofinha, então tem que ter cuidado para não, ó, soltando as bordas, vai amassando assim para dentro, para você poder segurar, né, direitinho. E dá um jeitinho de ir, gira para lá, gira para cá, até ele soltar. Ele tá ainda, não tá totalmente solto aqui. A massa tá deliciosa, meu Deus. Espera aí que já tá soltando. Vamos de novo, outro lado. Você tem que tomar cuidado, o grampeador que você colocou, para não ficar agarrado na massa, né? Tem que ter muito cuidado. Verificar se soltou, né? Se tá na massa. Tá soltando. Ó, vai girando devagarinho, ó, ele vai saindo, ó. Não tem problema, esse aqui saiu um pouquinho de massa. Então na próxima eu vou deixar assar mais um pouquinho. Olha só, que linda. Que cheiro. Ai, que delícia. Cheirinho de pão. Olha, que linda. Então vou desenformar todas elas e já volto. Então, pessoal, eu já deixei esfriar um pouquinho meus cones e agora eu vou botar para congelar. Como que eu faço para congelar os meus cones? Você vai envolver ele nesse plásticozinho aqui, ó. Você vai envolver, eu envolvo, dou umas 2 voltas para ficar bem seguro. Ó. Corto com a tesoura, fechar direitinho, não deixar a abertura aqui para não entrar gelo dentro, né? Vai ficar só por fora mesmo. Então eu envolvo no plástico, depois eu coloco na forma, um em cima do outro direitinho, para não amassar, para não quebrar. Então nós vamos fazer isso com todos eles. Qual é o rendimento da massa? Bom, esses cones ficaram maior do que eu fiz anterior, né? Olha, ficaram grande, espaçoso. Então o rendimento vai depender da sua forma. Se você fizer forma grande, média, pequena, então quanto menor a forma, mais rendimento da massa você vai ter, porque você tem que envolver, né, o cone todinho, ó. Você tem que envolver o cone. Então, quanto menor ele for, que esse aqui ficou um pouquinho grande, ó, a borda dele ficou larguinha. Então, quanto menor a sua forma, mais rendimento da massa você vai ter, entendeu? Então, não dá pra gente botar assim, ó, como as minhas forminhas aqui ficaram grandes, acho que deu uns 12 cones a minha massa hoje. Eu fiz de papel, quando eu fiz de papel, rendeu muito mais, porque elas ficaram menores, né? Só que para rechear, tava ficando meio difícil, né? Você colocar o recheio com a borda muito pequena ou o fundo dela muito pequeno, então não tava conseguindo ir até o final. Então, para não ficar, né, metade recheio e metade massa, eu resolvi então alargar um pouquinho mais ela até o final, para poder rechear, né, direitinho. Então, agora é esse processo aqui. Nós vamos botar para congelar. Quando você for fazer a sua pizza, né,
Você tira 6 horas antes do congelamento, deixa ela, né, natural. Eu deixo no plástico mesmo até ela descongelar. Depois tiro, recheio e coloco novamente no forno. Se você tem um micro-ondas e não for fazer assim em grande quantidade, o micro-ondas resolve. Bota um minutinho lá no micro-ondas e ele vai estar quentinho, quentinho, uma delícia para você comer a sua pizza cone. Então você ainda que não segue aí o meu canal, siga o meu canal, deixa aí o seu like, seus comentários, se inscreva, não se esqueça, o principal é se inscrever e deixar seu like para que o YouTube veja que este conteúdo está sendo importante. Então está aqui a minha pizza cones, que vai agora ser congelada. Muito obrigado e até a próxima receita.